Olá pessoal, boa noite, aqui vereador Ricardo Antonello, falando diretamente da Câmara de Vereadores de Joaçaba, como sempre com um vídeo resumo aqui da sessão e hoje, que é segunda-feira, nós vamos falar de alguns recados iniciais aqui, já partir para os projetos de lei que entraram aqui na Câmara de Vereadores para serem votados na quarta-feira, caso nenhum vereador amanhã durante as comissões retenha os projetos. Quero começar dando parabéns, primeiro para o juiz Sérgio Moro, que ganhou uma homenagem e discursou, vale a pena conferir o discurso dele na internet, na Universidade de Notre Dame, certo? Então procure Sérgio Moro, Notre Dame, vocês vão encontrar aí o discurso dele, bem importante, essa fase que o Brasil tem passado de passar limpo a política brasileira, nós precisamos disso. Quero parabenizar a Letícia, que é atleta de badminton, tem 12 anos, aqui da Associação da MOB de Joaçaba, que recebeu uma moção de aplauso aqui na Câmara de Vereadores hoje. O vereador Diego Barros que fez esse processo aí, convidou ela aceitou, e o pai dela, o Anderson, também discursou, já que ela é bastante jovem, então todos de parabéns, porque ela já conseguiu vários títulos de nível nacional, destaque como outros atletas do badminton também, e eles fazem um trabalho muito importante e demonstra aí que, como eles muito bem falaram aqui, o esforço e a dedicação é que faz o resultado aparecer. Isso tem que ser assim na vida para todos. Então, caros estudantes, caros desportistas, não só no esporte, mas nos estudos é assim também, se esforcem, o resultado vem. Quero alertar a população de Joaçaba que no dia 25, está aqui anotadinho para não esquecer, 25 de maio, próxima terça-feira às 19 horas, haverá uma audiência pública aqui na Câmara de Vereadores sobre o plano diretor. A gente sabe de uma situação aí delicada que é o plano socioambiental, porque muitas coisas do plano socioambiental acabam impactando no plano diretor. O plano socioambiental está parado, por conta das entregas que a empresa que foi contratada ganhou a licitação lá ainda na administração anterior. Isso não vejo que seja culpa da administração anterior, tá? Não vejo que seja culpa dessa administração também, mas o fato é que estão sendo muito competentes, inclusive os servidores que têm acompanhado, servidores municipais, que têm acompanhado as entregas dessa empresa, que viram um monte de irregularidades, tá certo? Então, copia e cola de outros planos socioambientais de outros municípios, então isso foi pego, a empresa já foi chamada várias vezes e por isso que atrasou, mas a situação deve estar se desenrolando e na audiência pública a oportunidade da população acompanhar aí. Mas a audiência pública também é para colher sugestões para o plano diretor, que é um processo que já começou, na minha visão atrasado, tem que acelerar porque a gente precisa o quanto antes modernizar Joaçaba. Mas algumas vezes a gente já tem modernizado, dentre elas a própria lei que permitiu a vinda da Havan aqui para o município, dentre outras, e hoje inclusive quero começar falando dos projetos de lei, sobre um projeto de lei que estabelece aí que atividades econômicas que não necessitem de estrutura física organizada possam ter o seu alvará liberado imediatamente. Já falamos várias vezes da importância de facilitar a vida das empresas na abertura do processo, e na concessão do alvará para a empresa começar a operar. Então, a ideia é que no município de Joaçaba, que, assim como já acontece em outros municípios, eu tive vendo uma apresentação do prefeito Moisés na incubadora tecnológica de Luzerna semana passada, que falou disso. Lá em Luzerna já se consegue abrir as empresas em 5 dias, e aqui em Joaçaba, como a gente já conversou, inclusive desde o ano passado tenho falado que essa ideia do secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Michel Ávila, e aqui está um exemplo disso, a modernização da lei para permitir que empresas que são de baixo risco, que não têm impacto, como por exemplo uma empresa que não é um abatedouro de aves ou de suínos, mas uma empresa mais simples, como um escritório de contabilidade, um escritório de tecnologia, de empresas que desenvolvem software, por exemplo, ou empresas mais simples, vão poder ter o seu alvará concedido rapidamente. Nessa lei, que é o projeto 399 de 15 de maio de 2018, tem aqui inclusive o seguinte, que o próprio secretário Michel colocou: ressalto que foi consensado, ou seja, foi conversado entre os setores de vigilância sanitária, meio ambiente, planejamento econômico e o Corpo de Bombeiros Militar. Então já foi conversado com todos para que o processo seja imediato. Então a ideia é o seguinte, um empresário chegou na prefeitura, quero abrir uma empresa aqui de software, vou ter 2 pessoas trabalhando desenvolvendo um app para smartphone. A pessoa já vai sair no máximo lá 2, 3 dias, enfim, o prazo a gente quer no máximo 5 dias, mas a ideia é que, pode ser até antes, a pessoa sai com o alvará provisório de funcionamento e pode abrir a empresa numa boa. Em até 30 dias aí
Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária vão ir lá fiscalizar o local. Mas como é uma empresa de baixo impacto, não tem que esperar o Corpo de Bombeiro ir ou esperar a Vigilância Sanitária ir. Ele já ganha o alvará provisório e pode trabalhar sem irregularidade nenhuma. Se for apontado alguma coisa que tem que mudar, daí o empresário vai ter um prazo para mudar. Mas para negócio de baixo risco, e são vários negócios de baixo risco, inclusive para microempresa, MEI, microempreendedor individual, né, que é o MEI, a microempresa ME e também as empresas de pequeno porte, de baixo risco, baixo impacto podem entrar nessa lei aqui. A lei espero que seja aprovada na próxima quarta-feira. Certo? Tem outros projetos aqui que entraram. Um deles é um convênio com a Rádio Patrulha, que faz a patrulha, Polícia Militar que patrulha aí o nosso município. Tem aqui um convênio para ser assinado de 60 meses, os primeiros 24 meses desembolso de 10 mil da Prefeitura Municipal para custear a parte, tem uma série de coisas aqui, o que a Polícia Militar dá e o que a Prefeitura dá, mas basicamente a Polícia Militar vai dar, claro, né, os policiais militares, as viaturas e tudo mais, e aqui a Prefeitura então vai disponibilizar então 10 mil reais por mês nos primeiros 24 meses e depois 15 mil reais por mês. A ideia desse valor é justamente para custear peças, combustível, lubrificante das viaturas, né, e uma série de outras fardas, material de expediente, curso de instrução do efetivo, limpeza e manutenção, reforma e ampliação do aquartelamento e uma série de outras coisas. Está tudo na lei, já está na página da Câmara de Vereadores para quem quiser olhar, porque essa é uma lei que entrou aqui. A gente sabe que da dificuldade dos recursos da Polícia Militar, porém a gente sabe que isso aqui, segurança pública, é dever não do município e do Estado, né, porém a gente vê com bons olhos esse esforço, porque a gente sabe que o Estado está numa péssima situação. Inclusive, estou bem preocupado porque o dinheiro do Fundan, que é um programa do governo do Estado, que o ex-governador Raimundo Colombo veio aqui em Joaçaba, eu participei da reunião, falar sobre o Fundan aqui, ele fez isso em várias cidades do Estado. O Fundão foi cancelado agora pelo novo governador, que vai pegar o dinheiro, ao invés de investir em obras, vai investir em saúde, em educação, e aí com uma série de justificativas. O ponto é que é uma pena, porque né, seria dever do Estado custear, a gente sabe da dificuldade orçamentária que os órgãos de segurança passam. É uma pena, né? Aquela história, são más administrações seguidas de mais administrações que vão criando uma estrutura extremamente pesada do Estado e que aí mesmo com os impostos altíssimos que a gente paga, a gente não consegue ter o retorno desejado, ok? Tem um outro projeto de lei aqui, dois projetos de lei relacionados à CIMAI. Um é uma autorização de um parcelamento, por incrível que pareça, como o CIMAI é um órgão municipal, tem uma empresa aqui, inclusive, né, do município de Joaçaba. Está na lei, quem quiser entra lá e olha, não vou falar o nome da empresa, mas está na lei que tem uma dívida aí de 2002 até 2007, não pagou a conta de água e tem uma dívida que hoje é de 45 mil reais e solicita parcelamento da dívida para debitar na própria fatura de água da empresa daqui para frente. Isso está passando, tem que passar pela Câmara de Vereadores, ok? Tem também outra contratação aqui do engenheiro civil para a CIMAI, que está no projeto de lei aqui. Na verdade é a criação do código de vaga, porque a CIMAI só tinha o código de engenheiro, agora vai separar engenheiro civil e engenheiro sanitarista e ambiental, tá certo? Só que está previsto para contratar o engenheiro civil, que é urgente, tem que contratar logo para 2018, e o sanitarista e ambiental para 2020, então tem aí essa solicitação. Eu conheço bem aí a administração atual da CIMAI, a gente tem feito várias reuniões, acredito na competência e na capacidade deles, e sei que a gente já conversou sobre a dificuldade de recursos e tudo mais, acredito que eles estarem pedindo essa vaga é porque é importante, eles precisam realmente, a gente já conversou sobre isso, então apesar da gente saber da dificuldade aí, da questão de folha do município e tudo mais, ok? Tem um outro projeto de lei aqui, que é a taxa de embarque da rodoviária, onde a taxa de embarque da rodoviária instituir a cobrança dela, porque ela na verdade já é para atualizar a legislação, onde a empresa fica obrigada a cobrar a taxa de embarque e isso vai ser revertido para o bem da própria rodoviária. A gente sabe que a nossa rodoviária tem péssimas condições, precisa, eu já sugeri inclusive já há algum tempo, de privatizar a rodoviária, certo? Para o poder público é incompetente para algumas coisas pela estrutura pesada que tem que carregar e burocrática demais que é. Então privatiza e acabou, né? Vai ter um serviço, com certeza a população vai ter um serviço de mais qualidade, tá? E pelo que a gente viu do que já é pago de taxa de embarque com essa modernização da legislação, a ideia é oficializar e controlar isso melhor, porque hoje do jeito que está a empresa
não tem um controle fino do que é pego na passagem e repassado para o poder público. Então, a ideia é modernizar, está aqui essa lei para isso, okay? A gente já debateu isso em outra reunião. Tem também uma lei aqui de emenda que entrou agora, mas eu vejo que precisa de bastante debate. É uma lei como tem os deputados federais, tem emendas parlamentares, os deputados estaduais agora estão mudando a legislação para terem emendas parlamentares, e aqui é uma legislação que muda isso aqui para os vereadores terem direito a emendas parlamentares também. A proposta na lei está aqui de 1,2% do orçamento. É bastante coisa, gente, tá? Minha opinião, né, até então, sobre emendas parlamentares é que eu acho que é meio estranho. O correto era o executivo destinar e o legislativo só fiscalizar, e não o legislativo dizer onde tem que ir o dinheiro, né, dizer o que o executivo tem que fazer. Mas tendo emendas parlamentares, a gente sempre agradece os deputados todos da região que trazem emendas para cá. Eu sempre falo do deputado que eu tenho mais proximidade por ser do mesmo partido que o deputado Jorginho Melo, que já trouxe aí só para Joaçaba mais de 13 milhões de reais de dinheiro já pago em emendas nos últimos anos. Só para o Hospital Universitário de Santa Terezinha ali foram aí quase 7 milhões de reais. E uma série, o ginásio lá do Santa Teresa tem emenda dele, e tem, enfim, uma série de outras situações. Agora o aeroporto, que já articulou aí emenda de 25 milhões, espero que saia logo, né? Espero que não enrosque, mas foi articulado com todos os deputados do Estado, emenda de bancada de 25 milhões para o aeroporto. Então, assim, tem uma série de situações nesse sentido de que, tendo emenda, que venha para cá, óbvio, mas criar essa lei, enfim, é uma coisa para ser debatido e muito debatido, principalmente porque 1,2% do orçamento é bastante coisa, tá certo? Um orçamento de 140 milhões faz a conta, daí perto de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de reais, que ficaria na mão dos vereadores para poder eles escolherem por onde tem que aplicar. Isso que é uma dúvida que eu tenho, parece que a metade disso tem que obrigatoriamente ser na saúde, ok, isso, né? Aplicação de saúde, não está escrito aqui já, não pode ser em folha de pagamento, mas é um debate que tem que se fazer, ok? Tem outra questão aqui também, que é 2 projetos de lei aí do Legislativo, um deles do vereador Tucci, que sugere que entra aqui a veda o manuseio de fogos de artifício que dão barulho, né? Ou seja, a ideia é pegar e tirar, proibir fogos com estouros, né? Por conta principalmente dos animais e das crianças que são muito afetadas em época de Réveillon, final de ano, e com fogos de artifício. Então, a ideia é só permitir fogos de artifício sem barulho. Já existe essa tecnologia, né? Mas a ideia outros municípios fizeram isso, ele propôs a lei aqui, pode comentar à vontade aí se tiver alguma sugestão, e também tem outra aqui para aprovar, né, a questão do ponto facultativo na próxima sexta-feira, aí, porque é feriado na quinta. Então, eu sempre falo, também é um projeto legislativo que entrou aqui, eu sempre falo que todos esses projetos aqui, eles têm que passar pelo crivo todo da população. Infelizmente, a população, de maneira geral, não acompanha. Então, o que a gente faz esse vídeo resumo, que apesar de ser resumo ainda fica grande, né? Mas é para a população acompanhar, e para o grupo, né, que a gente tem do mandato compartilhado, aí também para eles votarem cada projeto e ver se aprovam tudo ou não, enfim, essa é a ideia, ok? Então, forte abraço, dúvidas, coloquem aí nos comentários, estamos sempre à disposição aqui na Câmara de Vereadores. Tchau!